Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. E hoje nós vamos estudar sobre a Loblaw, que é uma das principais redes varejistas do Canadá. Essa rede está entre as top 100 das maiores empregadoras, já tem mais de 2.400 lojas e 90% dos canadenses moram a até 10 quilômetros de uma das lojas da Loblaw. Ela tem uma série de bandeiras diferentes e atua tanto no setor supermercadista como também em farmácias. Então fica aqui com a gente para você conhecer um pouquinho mais sobre as estratégias e sobre os números dessa companhia. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que vem por aí. Antes de nós começarmos aqui a nossa análise da Loblaw, eu tenho que lembrar então a você que eu não sou analista de valores imobiliários e esse vídeo não representa uma recomendação de compra, de venda ou de investimentos em ativos. Nossa finalidade aqui é puramente didática. Muito bem, então dando início aqui, a gente já começa vendo, né, que eles têm paixão aqui pelos clientes, né? Então colocando o cliente no centro de tudo é uma das coisas que a gente vai vendo bastante aqui em todo o material da Loblaw. Começando então, eles estão contando um pouquinho para a gente, né, sobre este slogan deles, né, então que é justamente Live Life Well, então viver bem a vida, viver a vida bem, especialmente já se dirigindo aqui aos canadenses. Então é uma companhia canadense que opera no Canadá em cima de uma série de marcas diferentes e com negócios de estratégias diferentes. Então eles estão dividindo os negócios aqui em empresas de desconto, mercado, que é principalmente os supermercados mesmo, os shoppers, drug mart, né, que são as drogarias, a parte bancária da companhia, e eles têm também uma linha que chama Joe Fresh. A primeira vez que eu vi essa marca, eu confesso a você que eu pensei que fosse FLV, né, que fosse hortifruti, mas não é não. Joe Fresh é uma rede de fashion, de roupa, de moda. Então, eles acabam criando sinergias, tem alguns negócios que eles acabam utilizando em todas essas bandeiras, né, em todas as marcas, mas o negócio de supermercado é bastante grande aqui, um dos principais, então por isso que eu achei que seria interessante a gente dar uma olhada. Alguns pilares que eles estão destacando estratégicos aqui da companhia, né? Então, primeiro a questão do digital, a questão de atender o cliente de maneira omnichannel em todos os canais, né, que ele gostaria de ser atendido na loja física, no online, no mobile, enfim, nos marketplaces. Isso é um tema que vem sendo importante, discutido em praticamente todas as redes e bandeiras ao redor de todo mundo, como a gente tem visto aqui nos outros episódios. A gente já falou de varejistas estadunidenses, outros do Canadá, inclusive. Fomos para varejistas também na Europa, inclusive também na Nova Zelândia, na Austrália, e a gente percebe que tem isso que é bastante incomum. O digital vem se tornando cada vez mais parte da vida do dia a dia dos consumidores e não dá para ignorar, não dá mais para você deixar de ter uma estratégia digital. Outra coisa interessante é essa questão de pagamentos digitais e também de recompensas, os programas de fidelidade. Então eles dão bastante ênfase para isso aqui também. Como eles atuam na rede de drogarias, né? Então essa questão também de healthcare, de cuidados com a saúde, aplicativos, então, para ajudar aí os consumidores, os pacientes, vem sendo prioridade para eles também. Essa questão de melhorar a eficiência de processos, né? Bastante forte com a ajuda de tecnologia. A questão também de tomada de decisões em cima de dados, em cima de informações, né? Isso vem sendo também uma prioridade importante para eles, e de serem os melhores, então, né, no segmento de alimentação, saúde e beleza. Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui sobre a companhia. Eles contam uma história interessante, né, de que no início de dezembro do ano passado, eles tiveram um problema de um grande incêndio, né, que fez com que a única loja de uma aqui, cidadezinha, né, no estado de Ontário, fosse afetada, e que a segunda loja mais próxima, né, ficaria a 500 quilômetros de distância. E então esse aplicativo deles, que permite que os consumidores façam as compras online, né, permitiram que essa comunidade, que essa população não ficasse desabastecida, né? Então aqui uma história interessante de uma pequena cidade que foi atendida aí através do digital, que salvou o dia, né?
dessa situação até que o supermercado local pudesse se recuperar. Aqui a gente vê também alguns números de crescimento interessantes. O canal de alimentação teve um crescimento mais forte, o que está bastante relacionado ao que aconteceu aqui no Brasil também. O canal de drogaria também teve crescimento, então aqui de quase 5%, sendo que desse crescimento de quase 5%, o maior crescimento foi na farmácia, né? Então eles dividem a farmácia de prescrição, né? Que é o que fica atrás do balcão, na frente do balcão aqui, que é a frente de loja, que são os produtos que são vendidos sem prescrição. Então tiveram um crescimento um pouquinho menor. Um crescimento total de receita da companhia de quase 10%, né? Então um excelente crescimento aí também, e a gente vê que praticamente todos os números aqui foram positivos. Houve um crescimento também de lucro bruto, houve um crescimento no EBITDA consolidado, houve um crescimento na margem EBITDA também, houve um crescimento também aqui nos ganhos por share, né, por cota. Então os números da companhia aparentemente aqui foram muito bons. O CEO aqui da companhia, ele deixa um recado interessante no sentido de que eles foram muito testados, né? Acredito que todas as empresas nesse período de pandemia, de fazer uma boa gestão em tempos de grandes incertezas, né? E que diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses cenários, eles estão orgulhosos aqui de ter feito um bom trabalho no sentido de cuidar dos consumidores, de cuidar dos seus colaboradores e da comunidade como um todo. Algumas outras coisas aqui, então, para a gente destacar, né, nos números da companhia. A gente tem, então, mais de 2.400 lojas, né, empregando aproximadamente 200 mil pessoas, 200 mil canadenses, tanto em posições full-time como part-time, né? Então, full-time são as posições de 40 horas semanais e as part-time são as posições ali de 20 horas semanais de trabalho. E isso que eu falei no início do vídeo, né? 90% dos canadenses moram em até 10 quilômetros de uma das lojas, então eles estão muito presentes e distribuídos pelo Canadá. Então aqui as divisões de negócio, né? A divisão Market é justamente a que cuida de alimentação. Então as principais bandeiras aqui são a Loblaws, que é uma das mais conhecidas, mais famosas. E aí tem a Loblaws City Market, tem esse Independent Grocer, Atlantic Superstore, a Provigo e algumas outras marcas aqui também. Então eles operam em várias bandeiras diferentes, né, dentro de alimentação. Quando a gente fala aqui de lojas de desconto, né, então geralmente são lojas que vendem com preços menores, né, eles vão encontrar aqui Canadian Superstore, Maxi, Extra Foods e No Frills, né? São as principais bandeiras. E daí depois a gente tem Joe Fresh, que é fashion, né? Então é moda. A gente tem a Shoppers Drug Mart, que são as drogarias do grupo. E finalmente aqui a gente tem essa área que cuida principalmente aqui, né? Do que eles chamam de bancário, loyalty também, que é a financial. Algumas coisas importantes e estratégicas que eles estão destacando aqui para nós também é a questão das marcas, né? Então, aqui a gente fala de private label, então produtos de marca própria que são desenvolvidos pelo grupo, né? Uma dessas marcas aqui é a President's Choice, a outra No Name e a Farmer's Market. São algumas das marcas que eles trabalham, né? E que estão aí muito bem representadas no mercado canadense, né? Então, eles estão falando aqui que uma dessas marcas está, inclusive, lá no top 10, né, nas 10 principais marcas do Canadá, e que também, né, o programa de fidelidade deles aqui teve mais de 1 bilhão, então, de pontos resgatados pelos consumidores. Então, a gente passa por estratégia de marca própria, a gente passa por um programa de fidelidade que tem 18 milhões de membros. Lembrando que o Canadá é um país com 40 milhões de habitantes. Então a gente está falando aqui, né, pessoal, de quase metade da população canadense. Se a gente assumir que uma parte dessa população são crianças e adolescentes, a gente vê que realmente é um programa de fidelidade muito representativo num país com 40 milhões de habitantes. Realmente incrível, fiquei impressionado com esses números aqui, assumindo que eles operam apenas no Canadá.
Eles também dão bastante valor aqui para essa questão cultural, né? Então, os valores da companhia, então, que aqui eles comentam um pouquinho sobre o cuidado, sobre o pensamento de dono, sobre o respeito e sobre a excelência. São valores que eles se orgulham e que estão dizendo aqui que isso está realmente no dia a dia, nas decisões diárias. Então, eles levam em consideração esses valores na hora de tomar decisões do dia a dia. Não só o time de gestão, mas toda a equipe. Também tecnologia bastante importante, citando aqui o uso, né, de algumas tecnologias importantes, tecnologias de automação e também inteligência artificial, machine learning, supply chain, né, então realmente para ter esse número todo de lojas e distribuídas por todo o país, por todo o Canadá, eles precisam ter aí uma cadeia de suprimentos muito bem estruturada, uma logística muito bem estruturada para poder fazer um trabalho eficiente, evitando aí perdas, rupturas, né, e tudo isso. E também, finalmente, aqui uma questão de compliance, uma conduta ética. Então, esses são alguns dos pilares que eles estão destacando para nós aqui, tá? Aqui falando um pouquinho de inovação, eles estão citando uma parceria que eles fizeram com uma empresa chamada Gatik, e nessa parceria eles estão trabalhando, então, com veículos autônomos para fazer entregas, especialmente aqui no período de Covid-19, foi um experimento bastante útil, na área de Toronto, né? Toronto é como se fosse a São Paulo do Canadá, como se fosse a Nova York do Canadá, né? A maior cidade ali, área metropolitana, onde toda empresa, todo banco vai ter ali pelo menos uma filial, então, onde tem uma densidade demográfica bastante alta também, então é interessante eles estarem fazendo esses testes de veículos autônomos lá por ali. E aqui, finalmente, um pouquinho de responsabilidade social, né? Corporate Social Responsibility, CSR. Aqui, então, o que eles estão fazendo exatamente em relação a isso? A gente tem visto cada vez mais iniciativas, né? Até sobre a bandeira de ESG também, no sentido de responsabilidade social. Então, eles estão falando aqui em relação ao meio ambiente. Estão reduzindo, né, o carbon footprint deles, então as emissões de carbono. Eles estão reduzindo o uso de plásticos e reduzindo o desperdício de alimentos, tá? Quando a gente fala, então, aqui de compras, né, eles estão falando, então, que eles têm um cuidado especial também em buscar os fornecedores que seguem as melhores práticas, né, tanto no sentido de ética, no sentido de direitos humanos, no sentido de boas práticas de empregador também. Aqui tem um compromisso também com a diversidade e inclusão de pessoas, né? Então, aqui eles falam sobre a inclusão das mulheres, deficientes, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Comunidade LGBTQ+, pessoas indígenas e de todas as raças. Então, também tem um compromisso com a questão de fome, especialmente das crianças, e um programa, né, que incentiva aqui os cuidados de saúde das mulheres, tanto uma saúde mental como física e espiritual. Então foi levantado aí mais de 7,5 milhões de dólares canadenses em 2020 aqui para essa causa. Essas são algumas das coisas que eles estão fazendo, então, né, no sentido de responsabilidade social. Além disso, também, né, as doações aqui para os food banks, né, que é onde as pessoas que precisam de ajuda vão buscar lá suas cestas básicas, vão buscar os seus alimentos. Então, aqui, como um varejista alimentar, eles têm feito um trabalho muito interessante em apoiar essas causas também para alimentação de crianças e famílias em necessidade. E aí, finalmente, as práticas de governança, no sentido de ter um conselho, no sentido de como fazer também a gestão da companhia, como lidar estrategicamente com tudo isso e garantir que não tem conflitos de interesse ali e que a companhia está sendo dirigida de uma maneira íntegra e ética. Aqui tem alguns detalhes que eu prefiro não entrar aqui nesse vídeo, né, pessoal, para a gente não fugir muito aqui do nosso propósito, mas eu quis dar uma pincelada em algumas questões estratégicas. E agora que a gente já fez isso, então, a gente pode dar uma olhadinha aqui nos números. Aqui o ano deles é mais parecido com o nosso, de fato, né? Então a gente está falando de um ano que começa em janeiro e termina em dezembro.
porque em algumas companhias americanas o ano fiscal segue um calendário um pouquinho diferente. Então não é o caso aqui é muito parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, nas nossas companhias de capital aberto, que também seguem aqui o calendário normal. E aqui, então, analisando o resultado consolidado, né, então a gente está falando aqui de todas aquelas empresas que a gente viu, supermercado, os supermercados que trabalham também no modelo mais parecido com atacarejo, né, de desconto, e também as farmácias. A gente vai ver aqui, então, uma receita de 52 bilhões, né? Aqui está em milhões de dólares canadenses, então são 52 bilhões de dólares canadenses. O dólar canadense agora aqui está cerca de R$ 4,30, mais ou menos, para você ter uma ideia da magnitude aqui dessa receita. A gente está falando de um crescimento que eles tiveram em relação ao ano anterior aqui de quase 10% na receita. O lucro foi de 2,3 bi, o EBITDA foi de 5 bi e a margem EBITDA aqui também foi quase 10%, 9,6%. A gente está falando de uma empresa que então gerou, né, de caixa aqui 5,1 bi, e que investiu, né, aqui em CAPEX, então 1,2 bi. Isso aqui pode ser investimento em propriedades, pode ser investimento em equipamentos, né, pode ser investimento em alguns tipos de tecnologia, enfim. E a gente está falando então de um caixa livre gerado de 2,2 bi de dólar, em cima de uma receita total aqui de 52 bi. A gente está falando de uma companhia que tem uma alavancagem, né, de 2,8 vezes o EBITDA ajustado, tá? Esse EBITDA ajustado, por que tem um EBITDA e tem um EBITDA ajustado? No EBITDA ajustado, geralmente você tira algumas coisas que podem ser não recorrentes, algum tipo de atividade que veio de consolidação, né, de compra de outras companhias, que podem gerar uma distorção aqui no resultado real da companhia. Então a gente está falando ali que com o resultado, né, de quase 3 anos, a companhia paga toda a dívida que ela tem. Aqui para a realidade brasileira, né, a gente fala, poxa, 3 anos de resultado para pagar a dívida pode parecer bastante coisa, mas para países que historicamente têm taxas de juros muito baixas, às vezes tomar dívida pode ser uma estratégia inteligente e até mais barata do que outras formas de captação, tá? Então não significa que por conta disso a companhia não esteja bem, tá bom? Então isso aqui pode ser considerado, na minha humilde opinião, saudável dentro de um contexto aí de uma companhia norte-americana. E a gente vê também que eles estão conseguindo aqui, inclusive, baixar um pouquinho aqui esse indicador, né? Então de 3 EBITDA já passou para 2,8 no ano seguinte. A gente percebe que o negócio que mais cresceu foi o alimentar. Depois a gente vem nas drogarias, e como a gente viu anteriormente, né, eles dividiram aqui, subdividiram a drogaria em prescrição e não prescrição. A gente percebe então aqui também que as lojas são divididas em 3 categorias diferentes. Então tem as lojas que eles chamam de corporativas, tem as franquias e tem as lojas que são lojas aqui que eles estão dizendo que são propriedades, né, de associados aqui, e apenas no negócio de farmácias que eles têm lojas nesse formato, tá? Então aqui eu sempre gosto de mostrar também um pouquinho, né, porque eu sei que vocês gostam de comparar com os números de vocês. Então aqui a gente vê um pouquinho de detalhamento das vendas, né? Então de 51 bi aqui de vendas, a gente chegou em 2,2 de lucro, e a gente teve aqui então uma margem bruta, né, de 29,5% aqui consolidado em todos os negócios. Uma outra análise que é bem interessante da gente fazer é esse crescimento nas mesmas lojas. Então esse é um relatório muito interessante. Se você já é cliente BlueSoft, a gente tem lá no BI um relatório que você tem um indicador de Same Store Sales, né? Então
Varejistas que abrem lojas todos os anos normalmente têm um crescimento natural. Mas é interessante você analisar não só o crescimento consolidado, mas considerar o crescimento apenas das lojas que já estavam em operação no mesmo período do ano anterior. E outra análise interessante também é descontar a inflação desse valor para você avaliar realmente ali o crescimento real que o negócio teve, ou se você teve simplesmente ali, de repente, uma estagnação que só houve um crescimento, né, no valor ali de venda final, nominal, por conta da inflação que aconteceu de um ano para o outro. Quando a gente fala de países como Estados Unidos e Canadá, historicamente, de novo, a inflação é muito baixa, então às vezes eles nem levam isso em consideração. Mas aqui no Brasil, né, que a gente teve uma inflação aí razoável historicamente, agora vem sendo um pouco menor, mas no ano passado também foi relativamente alta, é interessante você fazer a análise desconsiderando a inflação. De toda forma, aqui a gente pode ver, né, que esse crescimento, olhando apenas as mesmas lojas, também foi um crescimento interessante, um pouquinho menor do que o crescimento final, mas a gente teve aqui no setor alimentar 8,6% de crescimento, tá? Então é uma análise de novo aí bem interessante para você fazer. A gente percebe que em 2019 esse crescimento foi muito inferior. Isso acompanha um pouco da tendência que a gente vê aqui no Brasil, mudança de comportamento do consumidor por causa da pandemia. Muito bem, então com isso nós encerramos por aqui a nossa análise da Lovelock Companies Limited. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa companhia canadense que opera sobre diferentes bandeiras. Deixa aqui o seu comentário, conta pra gente o que você achou e também dá uma dica aqui de qual a próxima rede que você gostaria que a gente analisasse os números, que a gente mostrasse um pouquinho da estratégia. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho aqui nesse vídeo e que tenha tirado algumas ideias interessantes aí que você possa levar para a sua empresa. Muito bem, eu espero que você tenha gostado, então, tanto quanto eu, de conhecer um pouco mais sobre a Loblaw, essa grande rede varejista canadense. E se você gostou, então não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que também vão gostar desse conteúdo, com seus colegas de trabalho, compartilha nas redes sociais, naqueles grupos de WhatsApp, tem muita gente que ainda não conhece nosso conteúdo. Quando você faz isso, você ajuda aqui o nosso material a chegar mais longe. E se você trabalha numa rede varejista, tenho certeza que está passando aí por grandes desafios de transformação digital. E saiba então que a Bluesoft tem a tecnologia mais moderna para ajudar você e a sua empresa a passarem bem por esses desafios. Nosso time comercial está à sua disposição para poder demonstrar o que a nossa tecnologia pode fazer pela sua empresa. Então, não perca tempo, entra em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com você e com o seu time sobre como a gente pode ajudar você. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.